Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que todos acompanhassem o depoimento da doutora Renata, a senhora também, dona Neuza, e todos que acompanham a programação. Muito bacana, ela que sempre trouxe dentro de si um sonho e nunca teve a condição para tal, e ela tem estado conosco aqui na igreja transformando vidas, e Deus tem lhe honrado grandiosamente. Não somente ela, como a sua família também tem estado aqui com a gente, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção a esse depoimento agora. Bem, eu me encontro nesse momento aqui no consultório da doutora Renata Simões, que é dentista e vai dar o seu testemunho nesse instante. Ela que tem estado conosco ali na igreja, transformando vidas. E Deus tem abençoado sua vida, né, doutora? Está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então conta aí para as pessoas, por favor, um pouco do que a senhora pode dizer que só pela fé no Senhor Jesus realmente, que poderia ter acontecido em sua vida e tem acontecido. Bom, eu tinha um sonho dentro de mim, desde que eu me formei, em estar num lugar como eu estou hoje. E durante todo esse tempo, isso nunca foi possível. Eu trabalhei durante todo esse tempo de formada num consultório onde eu tinha outras sócias, e isso acabava me limitando muito, porque qualquer atitude que eu tinha vontade de tomar, eu não ficava limitada porque precisava do aval exatamente das outras pessoas. E principalmente em relação à localização do consultório, era num prédio muito antigo, um prédio com muitos problemas, um prédio muito feio, ao ponto de os meus pacientes já estarem reclamando, alguns comentavam, outros reclamavam. Então isso era uma coisa que me entristecia muito, porque durante todo o tempo eu com aquela vontade de estar num lugar melhor, e ao mesmo tempo eu não via como sair dali, até porque as minhas sócias não tinham intenção de sair da onde estávamos, e porque para mim sair dali sozinha era um obstáculo, porque para que eu saísse dali eu teria que investir em equipamento, comprar todos os equipamentos novos, e são equipamentos muito caros. Sim. E de um lado vinha aquela vontade todo o tempo de sair, e do outro lado vinha aquela força dizendo que eu não poderia, que eu não ia conseguir. Eu não me permitia pensar. Quando isso vinha à minha mente, ao mesmo tempo eu bloqueava, eu falava, não, tenho que ficar aqui. E aí o tempo foi passando, eu ia tentando contornar a situação, mas sempre com aquele sentimento ruim. Todos os dias, quando eu chegava para trabalhar, que eu entrava no prédio, era aquela tristeza mesmo de estar num lugar, num prédio como aquele. Isso realmente me entristecia muito. Eu acredito que vai até perdendo pacientes. Exatamente. Né? A pessoa não está satisfeita no lugar. Procura, por mais que confie no profissional, que já esteja, está num lugar onde não tem conforto, não se sinta bem, procura um outro profissional. E isso mesmo me entristecendo muito, eu fui levando, e à medida que eu ia conseguindo contornar uma situação ou outra, mas isso tudo causava uma amarração na minha vida. Eu não conseguia progredir, eu não conseguia chegar aonde eu queria chegar. E foi quando então a situação começou a mudar, quando eu cheguei na igreja Transformando Vidas. E aí a partir dali eu comecei a buscar a Deus e a orar, a jejuar. E através da palavra, dos ensinamentos passados pelo Senhor lá, eu pude acreditar dentro de mim que eu poderia mudar essa situação. Então comecei a buscar de Deus sabedoria, força. Foi muita oração, muito jejum. Eu sempre sendo fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Mesmo nas situações difíceis, eu sempre semeando. E até que então eu decidi que eu teria que sair dali, já que as minhas sócias não estavam dispostas a sair. Eu decidi que eu iria sair, e foi assim que Deus fez na minha vida. Ele começou agindo dentro de mim, pondo dentro de mim que eu tinha condição e que eu poderia. A coragem para tal. Exatamente. E a todo tempo na igreja a minha fé ia sendo cada vez mais despertada, eu cada vez mais firme na fé, mais fiel. E aí Deus fez dessa forma. Ele foi me dando visão, Ele foi me dando condição, foi me dando forças, e não tem outra explicação. Aonde eu estou hoje, não tem outra explicação que não a mão de Deus. E hoje é uma realidade. É a realização de um sonho. E Deus foi tão misericordioso, tão grandioso comigo, que Ele me deu tudo. Cada detalhe que eu sempre sonhei eu tenho, e Ele ainda me deu coisas que eu nem ousava em ter, assim, pelo menos no momento inicial, Ele me permitiu. A senhora pode dizer que a senhora está começando
como quem já tem muito tempo o seu próprio consultório. Exatamente. Normalmente a pessoa começa não com o de melhor. Exato. Né? Com o que está ao alcance dela, tá? Uma coisinha aqui, outra ali, depois... E aos poucos vai alcançando. A senhora não. Deus foi dando a condição de a senhora já colocar o que a senhora realmente queria Exatamente. colocar. Foi abrindo portas, foi me dando visão, foi me dando direção. E quando eu menos esperava, quando eu conseguia uma coisa, e às vezes eu pensava, não, isso acho que vai ficar para depois. E aí quando eu via, ele abria as portas e estava ali, diante dos meus olhos. Então, eu tenho sido muito abençoada aqui dentro, muito abençoada. E não tem... As pessoas da minha família que conhecem a minha história, que conhecem como era, sabem que não tem outra explicação que não seja a mão de Deus na minha vida. Exato. Foi uma transformação. Não é? E você tem a oportunidade também. Você vê que a importância da pessoa vir na igreja é essa. Você vê, à medida que ela foi vindo, foi aprendendo o exercício da fé. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu busco a Deus na minha casa mesmo. Olha, você pode orar a Deus aonde você quiser. Você pode orar na sua casa, na rua, no monte, na cachoeira, pode orar na praia. Aonde você quiser orar a Deus, você pode orar. Mas uma coisa é certa, a casa de Deus é a casa de oração. É o lugar onde você ouve ali mensagens que vão ensinando você a usar a sua fé, vão ensinando você a andar realmente com Deus. Deus vai despertando você, vai te dando visão, vai te mostrando o caminho certo, o que fazer. E foi o que aconteceu com a doutora Renata, que nós vamos até mostrar para vocês. Hoje está tudo bem de fato. Tudo bem. Família está bem. Tudo bem, tudo graças tranquilo. a Deus. Né? Deus tem abençoado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? A doutora Renata, que tem sempre estado conosco ali na igreja, transformando vidas. No domingo pela manhã, às 9 da manhã, não somente ela, seu esposo, toda a sua família tem estado ali participando também das orações que realizamos aos domingos pela manhã em favor da Sagrada Família. E nós vamos mostrar agora algumas coisas, a doutora Renata vai apresentar para a gente, mas para as pessoas que estão até assistindo, doutora, e de repente fala, poxa, estou precisando de um bom dentista para a minha família. Aonde é que está a doutora Renata? Aonde fica aqui o consultório? Pode dar o endereço para as pessoas? Fica na Praça Saiqui, número 42, sala 401, Vila Valqueire. Então aqui na Vila Valqueire, Isso. Praça Saiqui. Número 42, sala 401. Tá certo. E sempre só está aqui. Sempre. Então, você também pode, né, você que precisa tratar dos dentes, é com a dentista, com a doutora Renata. Agora, se você precisa tratar do espiritual, aí é com Deus. Aí não adianta. Aí a senhora não pode ajudar. Né? Se a pessoa tem problema do dente, a senhora pode ajudar. Sim, com certeza. Agora, se você tem um problema na sua vida, que humanamente falando, é impossível de ser resolvido, só com Deus. No Senhor Jesus, você pode realmente mudar completamente toda e qualquer situação. Tá?